Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização linear em Julia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Tableau. Não confundir com o software Tableau. O Tableau é essencialmente uma tabela ou uma matrizona que resume todo o problema e o método simplex de otimização, tá? É provavelmente a maneira mais comum que você estuda, pelo menos na graduação, para resolver o problema usando o método simplex, o problema de programação linear. Mas eu falei já em outros vídeos que não é a minha maneira preferida. Eu, inclusive, fiz com professores que não ensinavam essa maneira. Essa maneira eu não gostava, principalmente, por quê? Porque ela é assim, olha, monta essa tabelona e vai e conta no braço. Vai contando no braço, vai contando no braço. E é a maneira que você usa ela para resolver as contas na prova. Mas se você sabe o que você está fazendo e você tem o algoritmo, você resolver tudo usando álgebra linear e falando, olha, vou resolver um sistema aqui, vou fazer tudo manualmente, dá o mesmo trabalho, essencialmente, tirando algumas partes que vão ser mais caras, porque você precisa da matriz B e calcular a inversa dela ou resolver o sistema. E no Simplex é um pouco mais, no Tableau é um pouco mais direto. O que eu fiz, no entanto, foi estudar como é que a gente chega matricialmente no Tableau, tá? Então, o que eu vou passar na aula de hoje é um pouco diferente de uma primeira abordagem de resolução do método simplex pelo Tableau. Ele é mais, olha, vamos chegar nesse Tableau, vamos mostrar o que é a álgebra linear e a gente faz conta. Eu vou tentar não chatear ninguém com as contas, porque é chato mesmo, dá muito trabalho ficar fazendo as contas na mão, ok? Então é isso. Já deixa um like, já se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações. Vamos começar a. Então, a gente está trabalhando com o problema de otimização linear na forma padrão, tá? Então, é sempre alguma coisa assim. E a gente viu que tem várias coisas que a gente vai fazer para verificar se está na solução. Se não tiver, andar, deixar o próximo passo, calcular uns multiplicadores, etc. Tem várias coisas que a gente já fez. Eu já deixei. Na aula passada tem um PDF, na aula retrasada a gente desenvolveu todo o método para isso. Então, se você abrir o link, você vai ver toda a descrição do algoritmo, tá? E vai ver que tem algumas pessoas que são importantes. Naturalmente, a base é extremamente importante. Então, a gente vai falar de tema base, certo? A gente definiu o conceito de base ótima lá. Mas a base é importante por quê? Porque a base define tudo que você quer. Com a base, você vai lá e calcula o xb, certo? Que é a b inversa b. Lembrando que se você tem a base, você tem uma divisão da matriz A entre B, colunas B e as outras colunas N. Não necessariamente nessa ordem, você muda. Você pega o vetor X e você separa ele em XB e XN. A ordenação é a mesma ordenação que, que a matriz, tá? As mesmas colunas da matriz correspondem à base, são as linhas de X que correspondem à base. Se você também faz essa mesma separação, CBCN, tá? Então aqui eu estou falando que eu tenho XB igual a B inversa B, e lembra que o XN é sempre zero. Bzinho, ele tem o tamanho certo, então ele não tem separação entre base e não base. Ele tem só o tamanho da base mesmo. Então fica em B inversa B. Dessa mesma maneira, você tem um vetor C barra, vetor de custos reduzidos, e esse vetor ele é dado por C menos A transposto Y, com Y sendo B a menos transposto inversa CB. Ok? Então veja, o Y depende das variáveis básicas, porque você precisa do C das variáveis básicas, e o vetor de custos reduzidos ele vira esse vetorzão. No entanto, esse vetorzão aí, se você escrever explicitamente, você vai ter que o C barra B ele vai ser C barra menos só a base, tá? Porque você está pegando só as linhas da base. E isso daqui dá zero. E o CN é quem importa de verdade. CN barra é quem importa de verdade. Que é o CN menos a, desculpa,
N transposto esse Y. Eu vou escrever aqui B a menos transposto CB, porque a gente vai usar ele hoje, tá? Então essas são as pessoas que importam pra gente. Este cara é importante pra gente. Este cara é importante pra gente. Beleza? O XN é 0 e o CB é 0. Eles têm... Enfim, isso aparece depois em outros lugares. Então, você tem uma base B e você quer achar a base certa para que esse XB seja positivo, para que seja uma solução básica factível. E esse CN barra você também quer que seja positivo para você ter a garantia de otimalidade. Beleza? Então, fantástico. Vamos colocar isso no notebook para a gente relembrar o nosso exemplo que a gente estava trabalhando até então. Eu acho que eu não vou escrever por extenso. Bom, eu vou escrever uma vez, porque a gente vai precisar. O exemplo era minimizar menos 3x1 menos x2. E eu já vou colocar ele no formato padrão, tá? Ele era um problema em 2 dimensões com desigualdades. E eu já estou pulando essa parte. Direto para a parte padrão. Então aqui é 3, aqui era 2, aqui era 4 e o x é tudo maior ou igual a 0. Tá bom? Então esse problema que a gente tem usado desde a primeira aula, eu vou pegar ele e vou colocar ele no notebook, ok? Então olha só, a matriz A, vetor B e vetor C daquele problema estão aí, tá? Já rodei aqui uma vez, vou rodar de novo. E aí o que a gente estava fazendo era, eu ia ter os índices da base, então aqui a gente tinha algumas opções. A gente tinha começado no ponto 0, 0, de maneira que a base inicial era 3, 4, 5. Lembrando, até agora a gente não sabe como achar essa base inicial, a gente está indo no chute, na boa vontade. E, obviamente, o exemplo que eu escolhi, ele foi feito para que desse certo. E a base, então, é simplesmente você pegar todas as linhas e as colunas que correspondem à base. A matriz N seria um certo IN dado por todas as colunas, menos quem tiver na base, certo? Então, por enquanto, tem isso daqui. E aí, para esse ponto inicial que eu tenho, o meu XB seria B barra Bzinho, que é o ponto 3, 2, 4. Lembrando que o XN é o 0, 0. Então a gente está falando x3, x4, x5 é 3, 2, 4. E o meu CN barra, ele vai ser o CN, então o vetor, menos o, e eu anotei aqui, N transposto vezes o Y. E aí, como eu não tenho Y, eu posso colocar o Y aqui, B' barra, CB. E aí tá aí. O meu XB é positivo, mas o meu Y não. Então essa não é a base ótima. Se eu mudar aqui, por exemplo, 3, 2, 5. O meu XB é positivo, mas o meu Y não. Ficou menos 4 e 1. Desculpa. O meu CN barra, não o Y. O Y não importa, só o sinal dele. Então, meu XB é positivo, mas meu CN barra não. Se eu mudar aqui para 1, 2, 5, o meu XB é positivo, mas o meu CN barra não. Se eu mudar aqui para 1, 2, 3, o meu XB não é positivo, apesar do Y ser. Então, veja que eu tenho situações onde o CN barra é o Y, não. Eu fico repetindo Y, mas eu confio que você está entendendo. O CN barra, ele pode ser positivo mesmo que a solução básica não seja factível, tá? Então isso é uma coisa interessante a se pensar. O que significa que ele está satisfazendo a otimalidade, mas não é ótimo, tá? Mas por enquanto não precisa sofrer com isso. Então aqui a gente lembra da aula passada que a solução era 1, 2, 4, certo? Aqui é horrível porque é tudo fração. Se você não lembra, volte naquela aula, dê uma olhadinha, tá? A gente essencialmente fez aqui na cabeça, fiz um cortinho para fazer essa conta na cabeça, que as restrições que estavam ativas eram que correspondiam à variável 3, x3 igual a 0 e x5 igual a 0. Sobra 1, 2, 4, então, na base, tá?
Então tá aí, essa daqui é a solução, XB é positivo e o CN barra é positivo. Legal? Todos felizes até aqui. E daí? Bom, e daí que toda essa informação que eu fiz, eu coloquei o IB aqui, coloquei o XB aqui, fiz essa conta toda. E eu tive que ficar calculando essa inversa aqui, B barra e B transposta barra. Resolvendo o sistema para ser exato. E eu quero economizar, tá? A ideia toda, a motivação toda dessas coisas é, eu quero economizar essas contas. Eu quero fazê-las de maneira mais barata, ou de maneira mais eficiente, ou que guarde para o futuro. Enfim, tem várias motivações diferentes. E a ideia do Tableau é a seguinte. Eu vou guardar sempre uma matrizona que tem todas as informações que eu preciso, tá? E eu vou ter a informação, eu não vou ter informação de quem é a base, a matriz base. Eu vou ter informação de quais são os índices da base, tá? E eu vou ter a informação de quem são todas as contas que eu preciso. Então eu vou usar, na verdade, a inversa da base implicitamente. E a matriz que eu vou guardar é a seguinte. Vou cortar aqui. Eu vou pegar a matriz A, certo? A minha matriz adicional A, lembrando que ela tem M linhas, tá? Eu vou deixar aqui pequenininho que ela tem M linhas e ela tem N colunas. E eu vou colocar o vetor B do lado. Então eu estou colocando mais uma coluna aqui. Além disso, isso já é a matriz aumentada, já é bastante útil usar ela para fazer conta, tá? Vários motivos de álgebra linear, mas não só isso. Eu vou fazer também um vetor C aqui em cima. E eu vou colocar ele transposto, porque ele tem que estar coerente com essas dimensões. Então, C tem N, dimensão N. Então, ele tem C transposto é uma matriz 1 por N. Então, é isso aqui. E aqui eu vou colocar um zero, porque não importa muito. Beleza? Então, você está vendo que ela é uma matriz aumentada em uma linha, em uma coluna. Que eu posso remover esse cara. E essa matriz aqui, o que eu vou fazer com ela, implicitamente, pelo menos uma vez acabo fazendo explicitamente, mas enfim, o que eu vou fazer com ela é, eu vou multiplicar ela por duas matrizes. E aqui, se você não entende de como é que funciona a operação matricial, isso pode ficar um pouco confuso, então você confia em mim. Ou dá uma olhada em outro vídeo. Eu acho que talvez eu não tenha um vídeo avançado sobre isso ainda, mas se você está assistindo isso no futuro, eu devo ter vídeo sobre a fatoração LU com uma maneira mais matricial, um pouco mais densa, tá? Mais análise numérica seria. E a ideia é a seguinte, eu vou fazer operações matriciais aqui que sejam invertíveis, tá? Essas operações são invertíveis, então eu não estou roubando, não estou sumindo com nada, não estou criando nada. Eu posso fazer elas à vontade. Obviamente, eu estou fazendo elas só na teoria para não gastar. E é uma matriz M por N, M mais 1 por N mais 1. Então eu vou colocar uma matriz quadrada à esquerda, M mais 1 por M mais 1, com um 1 e um B inversa aqui na diagonal. Essa matriz com a B, se a B é não singular, B inversa existe, também é não singular. Então essa matriz aí é não singular, eu posso fazer isso daí, é invertível. E o resultado vai ser essa matriz aqui, onde eu estou fazendo a conta aqui. Eu vou usar o mouse para você ver. Pega este com C transposto, 1 com C transposto, mais 0, onde está vazio é 0. 0 com A, sobra C transposto. 0 com C transposto mais B inversa com A, tem B inversa A. 1 com 0 mais 0 com B dá 0. E 0 com 0 mais B inversa B dá B inversa B. E aí a primeira coisa que eu quero que você perceba é que B inversa B é o nosso XB. Então, se eu tiver a matriz da base e eu tiver essa conta aí de alguma maneira, eu tenho nessa minha matrizona o XB aparecendo já. Além disso, eu tenho esse B inversa A aqui. E esse B inversa A, a gente vai abrir daqui a pouco, mas a ideia dele é que é B inversa vezes as matrizes, vezes as colunas da B e da N. Não nessa ordem. Realmente, agora a gente vai ver que ele vai estar fora de ordem. Isso vai me dar a matriz identidade,
e a matriz B inversa N. E as duas matrizes são importantes. A identidade, naturalmente, ela é óbvia, mas a matriz B inversa N, ela aparece nas nossas contas. Onde? Aqui em cima, na forma de N transposta B a menos transposta. Isso daqui tudo você pode juntar como CB transposto, B inversa N transposto. Então eu falei para vocês lá que lá no começo, tradicionalmente, os livros gostam muito de usar C como vetor linha. O motivo para isso é esse daí, essencialmente, tá? O motivo é que você usando ele como vetor linha, ele sempre fica nesse formato. Ou pelo menos eu acho que é esse o motivo. Se não for esse o motivo, ainda não sei o motivo bom para fazer essa conta. Para deixar ele como vetor linha. Mas esse é um motivo decente. Tá? Então veja que aqui aparece CB transposto, B inversa N transposto, tá? Isso, por enquanto, não vai ser essencial, mas vai ser útil. E aí, o que eu vou fazer depois disso, certo? Com essa informação olha, se eu tenho esse B inversa A ali, e eu sei que CB transposto B inversa A é importante, eu vou multiplicar a esquerda também por esse vetor. Por essa matriz. E a matriz é a matriz 1 menos CB transposto identidade. Tá? Então eu estou pegando o resultado aqui e estou fazendo essa multiplicação. C transposto, aqui eu vou precisar de mais espaço. Na primeira coluna aqui, e primeira linha, C transposto mais menos CB transposto B a menos inversa A. Então fica C menos CB transposto B a menos inversa A. E aí eu tenho 0 e B a menos inversa A. Do lado de cá eu tenho 0 e menos CB transposto B inversa B. E sobra B inversa B. E é isso que eu tenho do meu tableau. Ok? Por que isso é interessante? Então, como eu falei, aparece o XB, B inversa B ali, mas tem mais coisa. Antes de falar que mais coisa aparece, eu vou abrir isso daqui em a parte B. Então, CB menos, aqui é transposto, tá? Esqueci um transposto aqui. CB transposto menos CB transposto B inversa B, B. Então, lembrando que a gente está trabalhando com um vetor deitado, então eu estou olhando no final dele para ver quais são as colunas que eu estou removendo, que eu estou deixando. CN transposto menos CB transposto B inversa N. E aqui no finalzinho eu deixo do jeito que está. CB transposto B inversa B. Aqui fica B inversa B, B inversa N e B inversa Bzinho. E o que é isso aqui? Isso aqui é, na primeira linha, 0. Primeira linha, primeira coluna, 0. E segunda linha, identidade. Depois eu tenho CN transposto menos CB transposto B inversa N. Isso daqui não simplifica, mas, como dizem os bons livros, o leitor atento pode perceber que é o CN barra. B inversa N não é nada de especial, digamos assim. Aqui fica esse CB transposto B inversa B, que a priori você fala, e daí? E aqui tem o B inversa B, que a gente já falou, que é o meu XB. O que eu posso fazer com isso? Bom, primeiro, este cara é o XB. E segundo, que este cara é o meu CN barra transposto. Este cara aqui, ele é levemente útil. Por quê? O XN é 0, tá? Importante isso. E note que B inversa B é XB. Então isso é menos CB transposto XB. Então eu tenho aí, de graça, entre aspas, a conta C transposto X.
com um negativo na frente. Então fica menos C transposto X aí, tá? Então, essa matriz que a gente está vendo aqui agora, ela é útil. Ela é bastante útil. A gente está fora de ordem e tudo mais, mas ela é bastante útil. Dentro dessa única matriz, essa matrizona gigante, eu tenho tanto quem são as minhas variáveis não básicas, lembrando que as básicas... Desculpa. Quem são minhas variáveis básicas, lembrando que as outras variáveis são zero. Eu tenho quem é o meu vetor CN barra, que é o vetor das variáveis reduzidas que importam, tá? Dos custos reduzidos. Os outros custos reduzidos já são zero, porque são CB. E eu tenho quem que é a minha função objetivo naquele ponto. Tem um menos na frente, é só tirar ele e eu resolvo. Qual que é a graça disso tudo? A graça é que eu não preciso dessas informações explicitamente, uma vez que eu já tenho uma matriz e eu mude de base. Tá? Essa que é a grande sacada. Eu começo com uma matriz, então a primeira vez que eu for começar eu tenho que fazer conta. Mas depois que eu já tenho a conta, é só eu atualizar a matriz para chegar nesse formato. Vamos fazer alguns exemplos. Então, olha só, eu estou fazendo a conta aqui. Eu coloquei junto as duas coisas, tá? Para a gente poder ver XB e CN barra ao mesmo tempo. Eu vou voltar para a minha coisa original, 3, 4, 5. E eu vou colocar aqui embaixo a matriz aumentada. Primeiro eu vou colocar só C0, A, B, para que ele forme ela, a gente veja que está certo. Aí eu vou colocar a primeira matriz, é a matriz 1, CB transposto. E aí ele tem um vetor de zeros. Eu preciso dizer quem que é M. N. Eu vou ter um vetor de zeros de tamanho M e a matriz identidade. Lembrando que no jogo a gente pode colocar só I e ele entende. E no outro eu vou ter... Faltam menos. E no outro eu vou ter zeros transposto zeros e a matriz inversa de B. Na prática a gente não vai fazer isso daqui, mas aqui a gente vai. Então, M1 vezes M2. E aí dá tudo errado porque eu não usei linear álgebra. Onde que eu errei? O erro aqui, aparentemente, é porque eu preciso colocar a matriz MM. E deveria funcionar, mas não funcionou. E a matriz... não matriz. Matrix. Então tá aí, essa daqui é a nossa matrix. A primeira linha é o nosso C barra, certo? E aqui no finalzinho é o valor da função para o ponto atual. Essas outras linhas são a matriz A e o vetor B, pré-multiplicados por B inversa. E veja que fica uma identidade aqui. Mas aí você vai falar, já tinha uma identidade ali, Abel, seu idiota. E aí você vai falar isso e eu vou falar, você tem razão. Eu não posso negar, isso é verdade. E aí você tem o 3, 2, 4, que é o nosso ponto atual. Ok? O que é interessante agora? Interessante é que se você mudar a base, digamos, você está no ponto 0, 0, aí você andou até o ponto 2, 0, certo? O ponto 2, 0, você deixou o eixo x1 igual a 0, isso. Você deixou o x1 igual a 0, então x1 igual a 0 agora ou melhor, x1 agora é básico, você saiu do zero, então ele tem que entrar nessa base, e você foi até bater na restrição x5 igual a 0, tá? Isso eu estou falando de minha memória do desenho. Então, 5 sai e 1 entra. Ele deve mudar para o ponto 2, 0. Aqui ele está fazendo o ponto XB. Então, 1, 4, 2. O 2 corresponde ao índice 1. Então, 2. X1 é igual a 2. E o X2 que não está na base é 0. Então, está certo. Minha cabeça ainda funciona para isso. E quando eu venho aqui e faço esta conta, vejo o que acontece. Acontece que eu tenho aqui 1, 1 e 1. Então, se você pegar essa matriz, reordenar as colunas, você vai ter identidade de novo, como a gente falou que ia ter.
certo? Você vai ter aqui e aqui os custos reduzidos das variáveis não básicas 2 e 5, certo? Então você consegue ver que esse é negativo e esse é positivo, então não é solução ainda. E você tem aqui do lado 1, 4 e 2, que é o nosso XB. Além disso, eu sei que o valor de função objetiva atual é menos 6, tá? Beleza? Isso daqui é um tablô, isso é o tablô, certo? Mas não é o método tablô de resolução, é só um tablô, ok? Preciso de um pano melhor. Um dia eu vou comprar um pano melhor, gente, não vai ser hoje. Esse é o método tablô de resolução, legal? Se você for para o próximo ponto, que é a solução, certo? O x2 tem que entrar, e aí ele vai bater no x3. Então, o 2 entra aqui. Você vai ver o que acontece. Aqui vale 0, deveria pelo menos. Aqui vale positivo. Aqui vale positivo. E aqui você vem o x. Não sei a ordem mais, mas você tem o xb. A identidade está aqui: 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Este é um tablô ótimo. Legal? Então o tablô está todo resumido. Qual que é a graça? Por que a gente está falando disso daí? Por que isso daí é interessante para a gente? Então vamos pegar o tablô inicial e eu vou fazer a conta que eu quero mostrar para vocês. E a graça é que eu posso começar com esse tablô 3, 4, 5. É importante ter uma base que seja a identidade já, porque aí a primeira inversa que eu faço, ela é de graça. Eu vou pegar essa inversa, vou copiar ela e eu vou colocar ela para vocês verem. A gente vai trabalhar em cima, tá? Pequeno corte para fazer isso. Então, tô aqui com o tablô do nosso problema, tá? Só copiei, nada demais. Eu vou anotar nesse tablô, porque não é só uma simples matriz, eu posso deixar anotações nele. Quais são minhas variáveis básicas? x3, x4 e x5. Na ordem que eu coloquei na base, tá? E veja que isso daqui funciona mesmo, porque o x3 é onde tem o 1 da minha identidade, o x4 é onde tem o 1 da minha identidade, o x5 é onde tem o 1 da minha identidade, tá? Claro, aqui tá na ordem 1, 2, 3, 4, 5, né? Óbvio. Isso eu não preciso anotar, mas só para você saber. Então eu sei que o meu x3, x4 e x5 são iguais a 3, 2 e 4. E aí a pergunta é como é que eu uso isso daqui, esse tablozão para poder fazer uma iteração do simplex. Então aqui eu vou trazer os passos do simplex mais ou menos do lado. Na verdade do lado não, eu vou colocar bem do lado. Eu vou deixar meio do lado aqui porque eu vou precisar fazer conta com eles, tá? E eu não quero perder. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Você precisa fazer o que para o simplex? Primeira coisa, você precisa. Eu quero fazer na ordem. Não. Dentro da iteração. Se eu errar a ordem, a gente volta. A primeira coisa que eu preciso fazer é ver se o CN barra é maior ou igual a zero. Certo? Menos 3 menos 1, 0, 0 não é igual a zero. Então não é igual a zero, eu preciso achar um índice. Eu acho que eu chamava o índice de J. J tal que CJ é negativo. Então escolhe um deles. A priori, não falamos de como escolher, pega o primeiro deles mesmo. Costuma-se falar de pegar o mais negativo, tá? Mas não vai fazer diferença. Então a gente vai pegar este cara aqui. Este é o J. Tá? J igual a 1. E este cara vai entrar na base. Essa que é a ideia do método. Bom, esse cara tá aí. O que eu tinha que resolver agora? Eu tinha que resolver o sistema B inversa. Deixa eu puxar para cá. Eu precisava resolver o sistema para calcular a minha direção menos B inversa a J. Acontece que essa coluna aqui já é B inversa N, certo? Já é B inversa. Então esse 1 menos 1, 2 já é o sistema resolvido. A única diferença é que o D é com menos. Então eu tenho um certo U, que é B inversa a J. E essa daqui é meu vetor U.
Esse daqui é meu vetor 1. Porque eu já calculei B inversa A. Tá? A B é a identidade, então isso é trivial, mas eu estou multiplicando pela B inversa, então esse 1 menos 1, 2 já é meu vetor 1. E aí o que eu precisava ver é, eu precisava encontrar, eu precisava minimizar e eu achar o menor índice. Então argmin pro i com DI negativo do menos xi sobre di. Precisava fazer essa conta daí, ainda preciso, na verdade. Só que, como eu estou usando o u, eu posso pensar em encontrar o menor e ui positivo e xi sobre ui. E aí eu não estou mais falando da D, eu estou falando só desse u. E eu olho para quem são os caras positivos aí, 1 e 2. Então vamos fazer essa conta aqui. Vamos escolher esse violeta. Aqui eu estou fazendo essa conta 1, tá? Eu estou fazendo essa conta aqui. 1 dividido por 3, 2 dividido por... Não, é o contrário. 3 dividido por 1, que é o x por cima. 4 dividido por 2. E aqui eu não vou fazer porque é negativo. Então 3 e 2. E desses valores eu vou pegar o menor deles e vou chamar de K. Então K é o correspondente ao 2, que é o índice 5. Beleza? Então eu sei que o meu x5 sai da base e eu sei que o meu x1 entra na base. Beleza. E aí, como é que eu faço isso? Tá? Porque agora eu quero que o x5 apareça. E o truque todo é ver que tem a identidade para aparecer. Então, eu já sei essas contas, eu vou apagar esses caras aqui, eu já descobri o que eu precisava. Certo? Já fiz isso, eu posso apagar esses... Bom, posso deixar essa parte aqui que também não atrapalha em nada. Eu já fiz toda essa conta, eu já sei que eu tenho que fazer o x5 sair e o x1 entrar. E lembra que eu falei que, olha, o x3 ele tá com 1 na diagonal, o x4 tá com 1 na diagonal. Agora eu preciso de um x1 aqui, então isso daqui precisa virar 1 também. E a outra coisa que você pode ter percebido é que eu tenho zeros aqui, aqui e aqui no CB. Então eu vou transformar essa coluna que tem o meu x, que corresponde à diagonal da matriz B, que dá a identidade, vou transformar esse elemento em 1 e vou zerar o resto dessa coluna. Então aqui eu vou dividir por 2 toda essa linha. Então aqui eu vou fazer essa conta tudo in place, tá? Então pega esse 2, divide por 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 2. Zera a segunda linha, então aqui eu vou somar uma vez ela. Então, menos 1 mais a de baixo, 0. 1 mais a de baixo, meio. Aqui, 0 mais a de baixo, meio. 2 mais a de baixo, 4. Eu posso estar fazendo conta errada, inclusive, tá? Eu não sou bom de conta, não. E aí eu vou subtrair a de baixo. Então, isso daqui vai ser a linha 3 menos a linha 1. Então, 1 menos a de baixo, 0. 1 menos a de baixo, 3 sobre 2. 1, 0, aí aqui vai ficar menos a de baixo, meio. 3 menos a de baixo, 1. E a mesma coisa lá em cima. Eu vou pegar a linha... Inclusive, eu coloquei linha 3 menos a linha 1. Linha 1 menos a linha 3. Aqui eu vou pegar a linha 0 menos 3 vezes a linha 3. Sempre uso a linha que eu tiver neutro, né? Como se fosse 1 vezes 0. Então, menos 3 é mais também, não é menos. Mais 3 vezes a de baixo, 0. Menos 1 mais 3 vezes menos meio, fica menos 1. Menos 3 sobre 2, fica menos 5 sobre 2.
Se eu não errei conta. 0, 0, 3 sobre 2. E aí 0 mais 6. 6. E aí acabou. Eu mudei a minha base. Beleza? Essas operações que eu fiz são as operações... São todas operações de eliminação gaussiana. São todas operações elementares. São todas operações inversíveis. E são equivalentes a desfazer a mudança que eu fiz de base e mudar para essa base. Então eu chego na base correta, se eu não fiz conta errada, claro. Vamos verificar isso. Minha base agora é 3, 4, 1. Eu vou vir para cá. Então aqui eu consigo comparar os dois. Eu tenho 0, menos 2,5, tá? Eu tô aqui, você talvez não esteja vendo. Eu tô aqui olhando, tá? O mouse no segundo não tá certo. Menos 2,5, 0, 0, 1,5, 6, 1,5, 0, 1,5, 1, 0, menos 5, 1. E assim por diante. 1, 4, 2 tá certo e a identidade tá no lugar certo. Ou seja, a mudança de base que eu estou fazendo de uma iteração para a próxima, a mudança de base que eu estou fazendo de uma iteração para a próxima, repetir para deixar claro, é uma operação de eliminação gaussiana nessa matriz aumentada. Então, o meu custo é muito menor. E se a minha primeira matriz da base for a identidade, eu não preciso nenhuma vez calcular uma inversa explicitamente. Tenho que dar sorte de ser identidade, por enquanto. Mas não vamos sofrer com isso. Beleza? Vou acabar esse nosso passo. Vamos fazer mais uma iteração aqui, tá? Vamos acabar o método e ver como é que seria. Aqui eu vou apagar esses caras. Volta no que eu tinha antes. Cn é maior ou igual a zero. Inclusive aqui, esse... Deixa ali, não tem o que fazer. Cn barra é maior ou igual a zero? Não, ainda não é. Eu tenho este cara aqui, então j igual a 2 vai entrar na base. Eu vou agora olhar para os positivos, são 3,2 e 1,2, e vou fazer 1 dividido por 3 barra 2, que é 2 terços, e 4 dividido por meio, que é 8. Então, o menor aqui é o 3, k igual a 3, então é que vai sair da base. E aí a gente tem que fazer essa eliminação gaussiana aí, pegando a linha 1 e multiplicando ela por 2 terços. Então, multiplica por 2 terços dá 1, multiplica por 2 terços, isso aqui vai embora. Multiplica por 2 terços, fica menos 1 terço. Multiplica por 2 terços, dá 2 terços. Pega a linha 2. Linha 0, 1, 2, tá? 0, 1, 2, 3, lembra? A linha 2 continua sendo a linha 2. Mas eu preciso de metade da linha 1 e remover. Menos meio dá 0. Menos meio da linha de cima dá 1 terço. Aqui tá certo. Meio menos meio da de cima é 1 sexto. Vai dar 3, 4 sobre 6, que é 2 terços. 4 menos meio da de cima é 4 menos 1 terço. 4 menos 1 terço, 4 vezes 3, 12, 11 terços. Aí a linha 3 é a linha 3 mais meio da linha 1. Então, aqui não tem nada. Meio da linha 1. Espera, isso aqui é 0. Aí, 0 mais meio de 2 terços é 1 terço. 0, 0, não dá nada. Meio menos 1 terço. 3 menos 2, 1 sexto. 2 menos 2 terços sobre 2. 2 menos 1 terço. Fica 6 menos 1, 5 terços.
E por fim eu tenho a primeira, que é 0, vai ficar mais 5 sobre 2 da linha 1. 5 sobre 2 da linha 1. Então aqui eu tenho 0, 0, não dá nada. 0. Aí 5 sobre 2 de 2 terços dá 5 terços. 0 e 0. Aqui eu tenho 3 sobre 2 menos 5 sobre 2, 1 terço. 9 menos 5 sobre 6. 4 sextos, que vira 2 terços. E aqui eu tenho 6 mais 5 sobre 2 de 2 terços. Corta, corta, fica 5 terços, 18 mais 5, 23 terços. Esse tem uma chance maior de eu ter errado. 23 terços. 23 terços é maior que 6, tá? Se eu tiver... Uma coisa boa que você pode perceber, se você estiver fazendo certo, o valor de função tem que estar, no caso, o valor de função tem que estar diminuindo, mas aí o oposto de valor de função tem que estar aumentando. Então você vai percebendo. Tá? É mais 5 sobre 2. E aí eu cheguei de novo na diagonal. 3 virou 2. 2, 4, 1. Beleza? Quem que é meu CN barra agora? Final dessa iteração é isso. 2, 4, 1. Eu vou lá colocar para a gente ver. A gente já viu isso hoje, mas vamos ver de novo. Tá aí. 0, 0. 5 terços. Tá certo. 23 terços. Tá certo. E do lado direito é 2 terços, 11 terços e 5 terços. Tá certinho, a gente acertou as contas, tá? Vocês não estão vendo as contas, mas eu estou vendo as contas aqui. Você pode ver as contas aqui também. Vai ver que as contas estão batendo, tá? Tá só verificando elas, não precisa... Confia em mim. O importante é confiar em mim. CN barra 5 terços e 2 terços é maior que 0? Sim. Então, fim. Esse é o nosso XB da solução. E acabamos, todos felizes. Podemos ir para casa, relaxar. Beleza? É isso, esse é o método Simplex Tableau, tá? Tem que ficar de olho, ele é mais prático, digamos assim, se você puder ficar apagando e fazendo conta. Ele é um método para você fazer exercício em sala, digamos assim. Ele só não deixa nada explícito, e se você estiver fazendo e apagando, se você perder alguma coisa, você perde tudo. E aí isso daí que é uma coisa horrível. No entanto, a gente também consegue implementar esse método do jeito que a gente está falando, e esse vai ser um dos nossos próximos desafios. No futuro a gente vai querer implementar um método e vai querer implementar e imprimir esse Tableau inteiro daí. Vai ser um dos nossos desafios das aulas de implementação, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente fez o estudo do método Tableau, a gente fez um exemplo com ele também, um exemplo pequeno para não sofrer. E a gente já deu a indicação de como é que a gente usa esse método aí, como é que a gente implementa ele de uma maneira mais interessante, tá? Mas já vai ser mais eficiente do que o que a gente tinha implementado na última aula, ok? Então, para você ver as próximas aulas, se inscreve, deixa o sininho marcado para você receber notificação quando vier a próxima aula. Semana que vem, na quarta-feira, tem mais conteúdo. E a gente se vê também no Twitch. Eu deixei agora minhas redes sociais aqui, caso você queira receber notificações, tá? Eu tô sempre postando no Twitter, quando eu vou ficar ao vivo, fazer alguma coisa interessante, gravar essas aulas ao vivo. Você pode me ver no Twitch ao vivo aqui, olha que bonito. Posso apertar e ele não acontece nada. E se você gosta de ver gatos, tem aqui no Instagram. Eu não posto mais foto de gato do que minha. É isso. Obrigado. Até a próxima e tchau.